Se vocês quiserem aprender sobre iFood, vamos aprender hoje sobre a avaliação de comentários, sobre moderação dessas avaliações. Tô olhando aqui se o microfone tá certinho, que da última vez não deu muito certo não. Salve meus amigos, e aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? 3 horas da manhã, 3 e pouquinho, vai dar 4. Hoje vamos quebrar todos os protocolos de segurança. Vamos tomar um cafezinho porque tá frio. E eu ia tomar um banho para depois tomar café. Só que não vai dar não. Vamos tomar um cafezinho primeiro para esquentar o couro. Café pra nós. Espuminha cremosa. Cafezinho expresso. É sempre bom. Esse cafezinho aqui é da Melita. Bom de verdade, gostei bastante. Esse aqui é o restrito. Intensidade número 11. Inteligência artificial, moderação de comentários, avaliação, política do iFood sobre as avaliações, princípios, regras. Essa plataforma maravilhosa tem uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra, mas se tem café, a vida fica um pouco melhor. A verdade é essa, e essa pedra se chama algoritmo. Eu acredito que o iFood está passando por uma situação entrópica. Até a inteligência artificial conseguir compactar todas essas informações vai ser um pouco difícil para nós. E eu, que sou super restaurante, tenho passado por dificuldades e eu acredito que você também esteja passando. Mas vamos resolver esse problema, ou pelo menos tentar resolvê-lo, mas eu acredito que a gente vai conseguir. Eu consegui coletar algumas informações, vamos tentar resolver esse problema da melhor forma possível. Tá chovendo, vamos começar esse dia maravilhoso. Vamos falar sobre avaliações no iFood. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, calma, eu prometo que eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Antes, nesse post aqui, o Marani fez uma publicação e eu fiz um comentário em que algumas pessoas acabaram curtindo, ou seja, essa dor não somente eu estou sentindo, como outros donos de restaurante também. O que está acontecendo? No iFood tem uma regra de política de avaliações, ele deixa isso claro em seu portal, no blog e também no contrato quando você vai finalizar com o iFood para poder ingressar na plataforma e poder vender os seus produtos. Acontece que existem clientes e clientes. Alguns clientes, eles não conseguem perceber a dor do restaurante e isso é normal. Eu também, quando comecei a minha trajetória no ramo gastronômico, eu quis ser influenciador e acabei tomando um pouco de prejuízo, eu acredito. Porque lá no início eu comentava sobre algumas pessoas, sobre alguns restaurantes que eu ia por meio de fotos e acabava fazendo algumas críticas um pouco pesadas. Eu confesso, eu fui moleque, vacilei, até sentir realmente a dor do dono de um restaurante. É complicado, existem tantas nuances, tantas vertentes, que a gente começa a entender que nem tudo são flores e que os clientes, na verdade, eles nem sempre têm razão. Acontece que, nessa relação de políticas e avaliações do iFood, eles implementaram a inteligência artificial de modo abrupto, porque antes funcionava da seguinte maneira: pedir a moderação do comentário se a gente não estivesse satisfeito com esse comentário, e caso a moderação não fosse aceita, a gente poderia ter a possibilidade de contestar. Essa contestação ocorria através do chamado. A gente abria um chamado na plataforma e aí a gente conversava com o suporte e dentro de um prazo ali eles iam avaliar se realmente essa avaliação ela correspondia ou não às políticas do iFood. Se você não está entendendo muito bem o que seriam essas políticas do iFood sobre as avaliações, eu destrinchei elas, eu te garanto, eu destrinchei elas. O problema é que, mesmo tendo todo o cenário entendido, todo o cenário mapeado sobre como você poder moderar essas avaliações, mesmo assim, a inteligência artificial ela não consegue captar todas essas nuances que envolvem a moderação. Então, eu vou deixar aqui alguns exemplos de comentários que, assim, não fazem nenhum sentido. Por exemplo, esse comentário aqui, o cliente ele fez uma avaliação, assim, absurda. E nesse outro, um tanto menos pejorativa, acabou que o iFood aceitou minha moderação do comentário. Ou seja, há uma certa desproporcionalidade. Por isso que eu falei que o sistema de moderação, o sistema de avaliação está passando por uma fase entrópica, uma fase que está se adaptando, está meio nebulosa, está passando por uma desordem, certo? Porque a inteligência artificial, ela, para construir um algoritmo, leva um tempo até ela conseguir coletar as informações necessárias para poder
sim ter alguma efetividade. O problema é que o restaurante passa por um prejuízo muito grande, até porque a sua avaliação fica exposta a todas as pessoas que vão entrar no seu restaurante, aquelas que não conhecem e vão perceber, poxa, esse restaurante aqui com esse tipo de avaliação, não vou pedir. E a gente sofre por isso. Então eu resolvi trazer vocês para a tela do meu computador para mostrar como foi que eu mapeei tudo isso, toda essa relação sobre princípios, regras que regem essa questão sobre a avaliação de comentários. Mas antes disso, se inscreve nesse canal maravilhoso, dá like nesse vídeo e vamos embora. Aqui vocês podem ver minha aba de avaliações e vocês podem ver hoje é dia 30, como está aqui na setinha. E as minhas avaliações são aqui do dia 28, etc. Todas 5 estrelas, tem umas 4 estrelas aqui. Na parte 2 aqui, aí vocês veem 5 estrelas e aqui 3, pouquíssima mistura. Bem, na minha plataforma, no meu cardápio, tem dizendo a gramatura certa que vai a minha comida. Então se a pessoa ela vai pedir na descrição, ela vai ver lá que existe a quantidade de insumo que vai, de proteína que vai. Ela reclamar da pouca mistura que foi não faz sentido algum. E isso o iFood, pela política de avaliações, ele me protege. Ele diz, olha, o cliente não pode reclamar sobre isso. Ele poderia simplesmente deixar passar esse comentário aqui, como inúmeros outros comentários que eu poderia fazer também, mas que não é interessante. Por quê? Existe uma teoria no direito, para quem não sabe, eu sou jurista. No direito tem uma teoria que se chama The Broken Windows Theory, teoria das janelas quebradas, que resumidamente, depois se vocês quiserem eu posso falar um pouco mais sobre essa teoria, mas ela diz o seguinte: olha, ambientes poluídos eles tendem a ser menos respeitados, ou seja, quando as pessoas se deparam com uma situação em que aquele ambiente, em que aquela circunstância ela está degradada, elas não tendem a manter um zelo por aquilo. Elas tendem a deixar como está ou, quem sabe, até piorar a situação. Por exemplo, então se eu chego no banheiro e o banheiro está tudo sujo, eu não vou ter nenhuma precaução em mantê-lo limpo. Eu não vou fazer o mínimo esforço para poder fazer xixi certinho dentro do vaso. A realidade é essa. Agora, se eu entro no banheiro e que está tudo limpinho, cheirosinho, bonitinho, eu vou ter uma preocupação em mantê-lo limpo e organizado. Da mesma forma, isso se replica em outras áreas da nossa vida e uma delas se chama avaliações do iFood. Então, se eu mantenho a minha aba de avaliações equilibrada, com 5 estrelas, com bons comentários, onde eu respondo às pessoas, isso vai fazer com que as pessoas que entrem dentro da minha avaliação, elas tendam a respeitar esse ambiente mais organizado, mais limpo, mais claro. E isso é muito importante. E isso, de fato, impacta bastante nas nossas vendas. O que tem funcionado para o iFood ultimamente é o seguinte: se eu vou moderar essa avaliação agora, sem pensar nas palavras que eu vou usar, sem utilizar palavras-chave, o iFood ele vai automaticamente avaliar esse comentário em sequência da minha moderação e vai publicar imediatamente. Isso nós não queremos. Por quê? Porque antes tinha um tempo, antes você moderava, tinha um tempo, ou seja, pressupunha que o iFood ele dava uma atenção para aquele tipo de avaliação para perceber se era justo ou não publicar aquele comentário. Hoje não é mais assim que acontece e mesmo que tenha um comentário desse tipo, esse comentário ele pode ser publicado automaticamente dependendo da sua avaliação. Eu fiz um teste aqui, eu não vou mostrar aqui no computador, eu fiz um teste no celular e eu vou mostrar para vocês, tanto um que deu certo quanto um que deu errado. Dito isto, eu queria mostrar para vocês o seguinte: como é que eu cheguei a essa conclusão de que devemos ter cuidado com as nossas avaliações? Como foi que eu entendi isso aqui na plataforma? Então temos aqui um local interessante para falar sobre as moderações do iFood. Eu destrinchei, eu li, eu estudei. E isso aqui eu posso mostrar para vocês, os princípios, o que é proibido nas avaliações, o que o cliente ele não pode fazer. Então eu denominei, o iFood não chama isso aqui de princípios, tudo isso ele junta, empacota, embala e chama de políticas de avaliação. E de onde é que eu tirei isso? Dentro do próprio iFood. Então se vocês quiserem pesquisar, vocês vão lá no blog do iFood, vocês entrem na loja parceiro, no portal parceiro, vão pesquisar sobre os princípios, abram um chat, conversem com as pessoas, e vocês vão chegar a uma conclusão. Então, eu denominei a primeira parte como princípios, o que é proibido nas avaliações e as regras. Então, assim, para que você vá moderar, que você tenha um controle sobre o que você está fazendo. Você vai ter que ligar os fatos narrados da avaliação pelo cliente com os princípios e as regras, certo? E aí você vai conseguir chegar em modelos como esse aqui que eu preparei. Temos aqui um pedido feito dia 1º de setembro de 2024. Moderado no dia 3, refrigerante quente, 1 estrela, pode melhorar.
Aí ele colocou aparência, embalagem, temperatura, comentário da avaliação do cliente. O entregador não teve o mínimo de cuidado com o pedido e as embalagens não foram seguras para evitar sujeira e derramamento. Atenção, aqui você deve analisar se o entregador é o seu ou entregador parceiro, como também avaliar a forma como você envia sua marmita, o tipo de embalagem, se é uma situação corriqueira ou atípica. Claro, temos que ser justos, tá? Então, se isso acontece com frequência, você não pode usar da sua má fé para tentar fazer a moderação no comentário. Você tem que ser justo com a sua loja, certo? Com os seus princípios, com os seus valores. Moderação é teste de Lee, abrir moderação. Então, essa é a regra genérica aqui. Mas já vou explicar para vocês o que é esse genérico aqui, certo? Veja se realmente o item avaliado não está no pedido feito pelo cliente. Próximo passo, a resposta. Observando as políticas da plataforma, a avaliação deve ser cancelada pela ausência de provas. Não há como saber se o fato aconteceu, pois o cliente não entrou em contato com a loja, não abriu o chamado no iFood, não tirou fotos e pediu a devolução do dinheiro. Ela preferiu não ser reembolsada e aceitar essa situação constrangedora para somente vir aqui avaliar dessa forma, no sentido de avaliar a loja para fazê-la melhorar, não rebaixá-la, constrangendo a loja por suas palavras. A temperatura do refrigerante não está descrita no cardápio, muito menos temos o selo que representa que a bebida vai gelada. Logo, o cliente não pode avaliar algo que vai de contra as políticas da plataforma, no caso, fatos que não representam a realidade. É preciso basear no direito brasileiro consumerista que o acessório segue principal. Logo, estamos falando de um item faltante, qual seja a bebida principal, quente, acessório. Dessa forma, pedimos o cancelamento da avaliação. É claro que isso aqui eu fiz uma analogia muito rasa. Não achem que o princípio de que o acessório segue principal, ele se resume a isso aqui, não. Aqui eu tentei trazer e modelar de acordo com o que a minha realidade aqui pediu, certo? Concluir solicitação de moderação, a avaliação aparecerá como pendente e isso aqui não existe mais, tá? Essa questão aqui de que a avaliação aparecerá como pendente já era. E aí temos aqui que a avaliação foi cancelada e a moderação foi aceitada. Agora, como foi que eu cheguei a essa conclusão de princípios e regras? Vamos lá. Quando eu estudei para concurso, durante a minha trajetória no curso de Direito, eu consegui desenvolver uma habilidade de poder transformar as informações, colocá-las em uma forma de mapa, em uma forma em que eu conseguisse olhar, entender e executar. E isso aqui se tornou uma coisa muito boa na minha vida, certo? Consegui identificar todas as informações em um texto corrido e transformá-las em informações pontuais. O que é que os princípios de avaliação da iFood dizem sobre o que é proibido? Então temos isso aqui, ó, preste atenção, olha só que interessante. A avaliação seja feita por uma pessoa que tenha relação, ligação comercial, familiar com a loja, uso de má fé nas avaliações, fatos que não apresentem a realidade, opiniões pessoais sobre política, ética, religião, profissão ou questões sociais mais abrangentes. Vocês percebem aqui que o iFood ele utiliza de termos muito vagos para falar sobre o que é proibido nas avaliações e chama isso de política. O iFood ele transforma isso aqui muito vago. Por isso que eu chamo de princípios, porque os princípios eles servem para complementar as leis, certo? Os princípios são leis, tá? E quando a gente fala de política, a gente fala de um cenário organizado que tenha minimamente diretrizes que possam organizar determinadas circunstâncias, determinado ambiente, certo? Claro que isso aqui estou falando de política, a gente diz que no direito, política é um termo polivalente, ele possui várias facetas, certo? Então, dentro das políticas do iFood, existem princípios, e eu, particularmente, quem está chamando de princípio sou eu. Por quê? Porque ele utiliza isso aqui de forma muito vaga para preencher lacunas. E como é que a gente preenche essas lacunas? Aí você vai ter que conversar com o chat, vai ter que conversar com uma pá de gente para poder entender, para poder vivenciar isso aqui. Isso aqui é história, isso aqui são horas e horas conversando com o iFood, isso aqui são horas, dias, semanas discutindo pelo celular com as pessoas que a gente pode conversar. Inclusive a comunicação do iFood, meu Deus do céu, é péssima, certo? Eu acho um absurdo você não ter um número que você possa ligar e falar com um atendente. Isso aí, pra mim, não existe, certo? Em uma era em que temos que nos aproximar das pessoas, o iFood afasta cada vez mais a gente disso. Principalmente essa parceria que você não pode ligar para o seu parceiro, que você tem que agendar e olhe lá, porque muitos atendentes não estão nem aí para isso, certo? Então temos aqui uma relação vínculo, tá? Pode ser pessoal, comercial, familiar, e temos aqui algumas indicações como má fé, ausência de provas, opiniões, constrangimento, coação, tudo que envolva isso aqui o cliente não pode avaliar. E mais que isso,
Mais que isso, não é que o cliente não pode avaliar, é que você deve agir com a moderação. O problema é que, com a inteligência artificial, as moderações elas têm sido feitas de forma automática e isso tem causado um certo tipo de transtorno. Como a gente utiliza má fé, como a gente utiliza ausência de provas, como a gente utiliza opiniões, como a gente utiliza o constrangimento, como a gente utiliza a coação, isso aqui vai ficar um assunto para um próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar longo demais, certo? Mas eu quis mostrar para vocês que isso aqui existe, pesquisem, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu volto a explicar mais sobre isso. E as regras, tá? Quais são as regras? Você vai ter que ligar fatos narrados, avaliação pelo cliente com princípios e regras. As regras, vou deixar aqui rodando como é que a gente se depara com essas regras. Então, contém ofensas, palavrões ou racismo, discurso de ódio, reclamação sobre a entrega parceira, iFood ou sobre a plataforma, item avaliado não está no pedido, avaliação realizada para pedido trote. Então, essa avaliação realizada para pedido trote eu chamo ela como genérica, certo? Por quê? Porque em diversas situações você não vai conseguir enquadrar nessas três primeiras aqui, e aí resta a avaliação realizada para pedido trote como uma avaliação genérica. Então, quando você não conseguir encaixar em nenhuma dessas três primeiras, você joga na avaliação genérica, certo? Na regra genérica, e aí você consegue abrir a sua moderação. É o caminho que eu acho mais plausível, certo? Se vocês quiserem, dê um print aí, porque eu acredito que essas situações aí são as situações que mais chegam para serem avaliadas. Eu percebi, poxa, então, se o iFood trabalha com inteligência artificial, então ele trabalha com algoritmo, e o algoritmo ele utiliza de palavras-chave, de comportamento tanto do cliente quanto da loja. Então, o que é que eu posso tirar de lição disso aqui? E foi essa sacada que eu tive. Nesse caso aí eu abri o comentário para poder moderar, e aí vocês veem a questão das regras de avaliação, da moderação do iFood, certo? E eu enquadrei ela como um trote, como aquela regra genérica da qual eu tinha comentado anteriormente. E aí, no meu comentário, eu digo o seguinte: a avaliação feita deve ser cancelada, pois vai de encontro à política do iFood sobre a moderação de comentários. Estamos diante de um caso que figura uma opinião pessoal da cliente. Como vimos, a opinião pessoal também, ela é um dos princípios em que nós podemos abrir a moderação. A opinião da cliente, porém, é uma opinião que foge à ética, e a ética também é um dos princípios. Então, vocês percebem que eu vou tentando encaixar palavras-chave para poder o algoritmo captar essas palavras e conseguir me dar vez na minha moderação, certo? Como se pode dizer que uma comida chegou fria e dá apenas uma estrela? Esse é o único e exclusivo apontamento da pessoa. É possível observar uma total desproporcionalidade em sua avaliação, pois numa escala de 5 estrelas e tantas outras opções de avaliação, ela somente diz que a comida chegou fria. Refere-se à questão ética, claro, mais uma vez, na situação, e eu explico, dizendo que nessa perspectiva, o princípio do iFood, que norteia a questão ética, ele vai dizer o seguinte: olha, isso pelo menos é o que eu depreendo sobre o que esse princípio quer dizer na plataforma. Deve-se conciliar a avaliação e a pretensão de como essa avaliação gerará impacto na loja parceira. Inclusive, uma coisa que deve ser ressaltada é de que as críticas elas devem ser feitas para serem construtivas, para que elas melhorem o atendimento da loja, melhorem a qualidade de serviço da loja. Então, o cliente ele tem que ter cuidado quando ele for fazer uma avaliação, e não é qualquer avaliação que deve ser aceita. E mesmo que se trate de uma opinião pessoal, que fere princípios da plataforma, como no caso a ética, mais uma vez vocês veem que eu bato nessa tecla, pois é vista como completamente desproporcional, devendo ser a avaliação cancelada. E aí vimos que automaticamente a avaliação foi cancelada. Jonas, e se nada der certo, o que é que eu faço? Fiz a moderação, falei com o chat, não deu em nada e a situação se complicou. E aí, meus amigos, existe uma diferença entre você responder homens e você responder mulheres. Isso é um fato. Eu não estou sendo preconceituoso, eu estou sendo realista. Existe uma diferença muito grande entre você responder homens e mulheres. Isso não sou eu que estou tirando da minha cabeça. Isso advém de estudos de português, de retórica, de filosofia, até do próprio direito isso é ensinado. Café pra nós. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre o iFood e como essa plataforma de tecnologia maravilhosa funciona,
Assiste esse vídeo aqui, você não vai se arrepender não. Vai entender muita coisinha que não te contou por aí, viu?